Vamos voltar a falar sobre o dólar, que voltou a subir, ultrapassou R$ 5,26 ontem. E o Álvaro Noceira explica agora pra gente o que está por trás dessa alta da moeda americana. O dólar subiu pela quinta vez seguida e fechou com alta de 1,64% a R$ 5,27, o maior valor desde março do ano passado. De acordo com o economista André Perfeito, agentes externos, sobretudo, têm influenciado os investidores. Ele cita o agravamento das tensões no Oriente Médio e a inflação acima do esperado nos Estados Unidos. A alta da moeda norte-americana responde a dois fatores simultâneos, né? De um lado, você teve no fim de semana uma situação geopolítica de grande monta, né? A gente estava imaginando que poderia iniciar uma guerra generalizada no Oriente Médio. No final não foi isso, mas de qualquer forma está evidente que alguns gatilhos, né, foram acionados. A semana passada a gente já tinha vindo aí de uma situação de alta da inflação nos Estados Unidos, o que gerou uma preocupação muito grande a respeito da eventual ou de não ter mais cortes de juros na taxa por lá. Se os juros permanecem altos nos Estados Unidos, isso implica dizer que a moeda norte-americana tende a ficar mais forte. André Perfeito alerta ainda que a alta do dólar pode impactar também no preço do combustível. Uma alta do dólar, né, um enfraquecimento do real, bate no Brasil de duas formas. De um lado, isso daí tira graus de liberdade do Banco Central de cortar a taxa de juros. O Banco Central fica com um espaço um pouco mais apertado, né? O mercado imaginava até semana passada 9% de Selic ao final de 2024. No relatório Focus divulgado, o último, né, já está mais alto do que 9%, e deve piorar isso. Mas outro aspecto sobre a alta do dólar contra o real tem a ver até com uma commodity importante, petróleo. A gente tem visto uma defasagem que já está não irrelevante dos preços praticados aqui vis-à-vis o que é praticado lá fora. A mudança da meta fiscal brasileira para 2025, anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esta semana, também foi um dos fatores que contribuíram para a alta da moeda americana. A mudança na meta também mexeu com o Ibovespa, que fechou o quinto pregão seguido em queda, aos 124.388 pontos. O economista-chefe do banco MUFG Brasil, Carlos Pedroso, diz que o mercado reagiu mal à decisão do governo. A mudança das metas de 2025 e 2026, né, para uma meta mais fraca, né, uma piora nessa meta, isso leva a alguma incerteza a respeito do impacto fiscal. A gente sabe que o fiscal é um componente importante na formação de preços, já que você tendo déficit e tendo uma elevação dos gastos muito forte, isso gera inflação e por isso uma reação do Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já alertou que a mudança na meta pode mexer com o ritmo de queda da Selic, atualmente em 10,75%. Mesmo antes da mudança da meta, analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central elevaram a previsão dos juros ao final do ano. Segundo o Boletim Focus, os economistas agora esperam que a Selic feche o ano a 9,13%. Antes, a expectativa era de 9%. Pois é, só esse último exemplo, né, Alan Gani, de previsão da Selic maior, segundo o Boletim Focus, já mostra o quanto a cotação do dólar influencia muito na dinâmica da economia de um país, né? Agora, se você fosse, de todos esses fatores externos e internos que a gente está analisando, que contribuíram para essa alta do dólar aqui no Brasil, se você fosse elencar o principal, qual seria? Olha, Lívia, você fez uma ótima pergunta, daria trabalho acadêmico, né? Saber aí qual que é o peso de cada variável nessa alta do dólar. Mas no dia de ontem, especificamente, para mim, foi a questão fiscal. A incerteza em relação a toda essa parte fiscal no Brasil, com o aumento do gasto público, com a revisão da meta. Porque a incerteza, ela vai para preço. E aí o investidor, ele não quer risco, ele corre para uma moeda segura. Agora, é claro também que as taxas de juros elevadas por mais tempo nos Estados Unidos também tem pressionado a cotação do dólar. Não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Por quê? Porque os Estados Unidos é a economia mais produtiva do planeta, é a economia mais segura do planeta
E aí o investidor, com uma taxa de juros muito elevada lá, com títulos públicos e títulos de empresa pagando muitos juros, ele corre para os Estados Unidos. E aí ele compra dólar. Tem que investir em dólar, aumenta a demanda por dólar, o preço do dólar sobe no mundo inteiro. Tem um índice, né, chamado DXY que mostra isso, que o dólar ele tem subido frente a uma cesta de moedas fortes. Libra, euro, né? Ele tem tido aí um bom desempenho. Mas internamente a gente precisa fazer essa lição de casa do ponto de vista fiscal. Com certeza, se a gente tivesse numa situação fiscal mais favorável, era para esse dólar estar muito mais próximo de 5 ou até abaixo de 5. O que impede esse dólar subir ainda mais é a nossa balança comercial, que tem entrado muito dólar via exportações. Se não fosse isso, Lívia, esse dólar poderia estar ainda maior. É pontual, quando o mercado digerir essa revisão de metas, a gente pode entrar numa tendência novamente de queda de previsões da Selic ou isso não deve acontecer? Olha, eu acho que é muito difícil. Tem que ter alguma revisão na parte fiscal, uma sinalização mais concreta de que o governo ele está comprometido de fato em reduzir o gasto público. Se isso de fato ocorrer... Não tem nada no radar. Não tem nada no radar, muito pelo contrário. Houve uma revisão da meta e é quase um atestado falando, olha, a gente não vai conseguir cumprir, né? Porque o fato de você abaixar a régua não significa que você está cumprindo com a parte fiscal, muito pelo contrário. A sinalização ela foi muito ruim e isso dificulta o trabalho do Banco Central, né? Porque o aumento do gasto público potencializa a inflação, faz com que a política monetária, o remédio para combater a inflação, que é a taxa de juros, perca a sua eficácia. Pioram as expectativas, piorando as expectativas, tem a tal da desancoragem da inflação, todo mundo acredita que vai ter inflação, piora o dólar sobe, pega na inflação e aí fica muito difícil reduzir a taxa de juros. Muito obrigada, Langani. Imagina, obrigado. Até.